os americanos fazem um sistema para eles, tá? E não um sistema para os outros, né? Então, eles investem dinheiro, eles pagam um sistema que vai atender a eles especificamente, tá? Então, o que eu vou falar um pouco hoje para vocês? É como é feito, né? Como é calculado as exigências, e a gente vai mostrar no arquivo que a Ana está enviando para todo mundo aí, eu acredito, ou está disponibilizando, e quem tiver possibilidade de abrir esse arquivo, por favor, abra, e em seguida a gente já vai trabalhar um pouquinho nele, um pouquinho da simulação, para a gente entender mais ou menos como funciona, e nesse arquivo também a gente pode depois falar mais um pouco sobre outras coisas, tá? A parte de formulação de dieta a gente vai usar por ali, tá bom? Então, como que funcionam as exigências, então? Normalmente elas são divididas em fatores, né, um sistema que a gente chama de fatorial, onde vai ter ali a mantença do animal, a exigência de lactação, exigência de prenhez e ganho de peso. Então, isso é para vacas leiteiras. Como que era antigamente? Antigamente, vinha uma tabela, então, lá no NRC de 1989, eu acho que o único nascido que está na sala aqui sou eu, porque o Regis me avisou que vai atrasar. Tinha uma tabelinha lá onde dava assim, a exigência é o peso da vaca, a fase que ela estava na lactação, se era no início, no meio ou no final da lactação, e quanto que ela produzia de leite com determinado teor de gordura e com determinado teor de proteína. E aí acabava. Entende? Era algo bem simples e não com pouca possibilidade de interação que a gente tinha, tá? Dificilmente tinha uma opção para ganho ou perda de peso, tá? E os nutrientes que se tinha, né? Basicamente, energia, proteína, macrominerais, cálcio e fósforo. E os demais não apareciam no sistema. Eram tabelares. Simplesmente estava em uma tabela o mínimo de minerais que você deveria dar. E os microminerais também é uma tabela. Tá? Mas o que afeta realmente a exigência de cada um desses fatores, cada um desses itens do animal? Tá? Eu acabei de buscar essa tabela, tá na internet, eu coloquei lá ingestão ou consumo de alimento por vaca em lactação. Tá? Então, a vaca, a primeira coisa que a gente tem que observar é uma questão fisiológica da ingestão de alimento. Tá? O alimento que ela ingere é diferente em cada fase da sua lactação. Tá? Então, se vocês olharem a linha branca é da produção de leite, tá? E a linha amarela é da ingestão de alimento. Tá? Então, essas duas informações são extremamente importantes. Tá? Isso aqui mostra o quê? O pico da produção de leite se dá ali na 12ª semana, entre a 10ª e a 12ª semana. Aqui, próximo a 3 meses, tem o pico de produção de leite. Ela vai produzir mais leite aí e vai ter uma manutenção ou não desse pico de acordo com a capacidade da vaca genética e com a alimentação que a gente dá. Tá? A mais alimentação, alimenta melhor, tende a ter uma produção melhor. Tá? O pico de ingestão de alimento ocorre depois, né? Que é numa fase posterior. O que é isso? Esse pico ocorrendo depois significa que em algum momento, olha só,
Olha essa linha vermelha aqui, ó. Ela mostra, né, infelizmente não tem o autor disso aqui, mas isso aqui é de livro, praticamente. É muito antigo já. Mostra a reserva corporal. A vaca vai perdendo reserva corporal ou score corporal de acordo com o avançar do tempo até atingir o máximo o pico de produção de leite, né? E depois ela começa a manter essa reserva corporal ou esse score corporal para no final da lactação, onde, né, no terço final da lactação, onde ela produz menos leite e consegue manter um nível de ingestão interessante, ela começa a recuperar essas reservas corporais. Para que isso é importante? Tá? Para a gente entender algo que a gente vai falar lá na frente. É fisiológico a vaca perder peso nesse período. No terço inicial da lactação. Tá? É fisiológico, tá? Até o pico de produção não perder peso. Se a gente não computar isso, esse peso que ela perde vai ser transformado em leite, vai para manutenção, vai para reprodução, enfim, para todas as funções que ela precisa. Em geral, é transformado em leite. Se a gente não computar esse peso que ela está perdendo, na energia que ela está necessitando, o que vai acontecer? Vacas de produção muito alta, a gente vai acabar dando um excesso de concentrado para suprir a energia que essa vaca está precisando. Em geral, o pasto não poderia suprir sozinho. E colocando um excesso de concentrado, você levaria a diminuir a eficiência econômica do sistema, e outra, você poderia levar essa vaca a uma situação de acidose metabólica. Tá? Então, esta é uma das principais preocupações que a gente tem em demonstrar que que é necessário você utilizar, computar essa energia que a vaca está perdendo nesse início de lactação, tá? Através da perda de peso, no caso. Tá? E entender que a vaca ela não consegue comer tudo que ela poderia no início da lactação, por mais que ela queira e precise. É totalmente fisiológica essa curva de ingestão de alimentos. Tá? Exatamente porque eu acho que demoraria muito para eu explicar ou tentar mostrar todas essas dúvidas de por que isso acontece. Mas tem um gráfico que eu gosto muito, né? E tem uma pergunta que da outra vez eu coloquei. Eu vou colocar de novo essa pergunta. A vaca, ela produz porque come ou come porque produz? Tá? Essa pergunta, eu acho que da outra vez eu até já comentei, que foi uma pergunta feita para um colega meu na qualificação do doutorado dele, e eu imagino que ele deve ter escrito algumas páginas em relação a isso, porque a pergunta é fantástica, né? Então, se você comparar uma vaca de leite, produzindo leite, ela consegue comer, então ela ingere muito mais alimento do que uma vaca que não produz leite, ou que a mesma vaca não produzindo leite, estando seca. Tá? Então, ela consegue ingerir muito mais. E uma das explicações é que, por estar produzindo mais, ela gera uma exigência e uma vontade, ou aumenta o seu apetite e consegue ingerir mais. Né? Ao mesmo tempo, a mesma vaca, ou vacas semelhantes, né, que passam, uma passando por restrição alimentar e outra não, a que passa restrição alimentar vai produzir menos. Então, não existe uma resposta única. Se você disser assim, ela come porque produz, você não está errado.
Mas se você disser que ela produz porque come, também não está errado. Mas dentro de uma... Onde aconteceu essa pergunta, que eu achei fantástica, e ela exigiria do candidato lá uma qualificação que ele abordasse dos dois lados a pergunta para não ser reprovado. Tá? Eu gosto muito desse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, que é esse aqui, que é a teoria do mínimo desconforto relativo total. Tá? Então, esse cara aí chamado Forbes, uma das grandes mentes que pensa consumo dos animais e ruminantes, tá? Ele diz assim, ó, que o desconforto, que cada situação pode gerar um desconforto para o animal. Por exemplo, a falta de energia faz com que o animal tenha um desconforto. E olha só, olha essa linha aqui, ó. Aqui, achei o mouse. Essa linha aqui, ó, é da falta de energia. Conforme ele vai comendo, isso aqui para uma ovelha, tá? Mas tem uns gráficos desses aqui para a vaca, tá? O desconforto da falta de energia quando ele come muito pouco é muito alto. Conforme ele vai ingerindo mais alimento, esse desconforto da falta de energia vai diminuindo, mas ele não chega a zero. Por quê? Porque tem um desconforto, né, da falta de proteína. Ó, é o quadradinho aqui. Ó. Ele também vai diminuindo conforme o animal vai comendo mais. Tem uma outra linha que é da fibra de detergente neutro, que é aquela o quê? Que é a parede celular, né, ou poderia ser considerado em grande parte, na maioria dos casos, a parede celular dos alimentos, que é responsável por dar um enchimento ruminal. Conforme vai passando, ó, o animal não está comendo nada, o enchimento ruminal é muito baixo, ele não tem desconforto com isso. Ele começa a comer, começa a diminuir o desconforto pela energia e começa a aumentar o desconforto dele pelo enchimento ruminal. Tá? E quanto mais ele come, mais desconforto ele vai tendo. Alguém falou aí que está sem áudio? Posso ficar tranquilo? O problema pode estar no computador da pessoa ou no áudio dela. Mas... Ok. Não, é que vem aqui, ó. Tá ok. Então tá normal, então vamos lá. Tá, voltando então. Todos esses desconfortos, né? Então, ó, desconforto pela falta de energia, desconforto pela falta de proteína e desconforto por enchimento ruminal. O enchimento ruminal, então, conforme o animal vai ingerindo mais fibra, vai aumentando o desconforto pelo enchimento ruminal. E ele diz, nessa teoria, que essa aqui, ó, essa linha aqui com as cruzinhas é a linha onde é a soma de todos os desconfortos. E que o consumo do animal ficaria por aqui, ó, nesse caso, onde tem o mínimo desconforto relativo total. Onde a soma de todos esses desconfortos, com pesos diferentes em cada situação, vai chegar ao mínimo. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tem uma faixa aqui, onde o desconforto é mínimo, né, total. O desconforto total é mínimo. Diminuiu o desconforto pela falta de energia, mas aumentou o desconforto pelo enchimento ruminal. O da proteína aqui, praticamente a gente poderia ignorar, mas esses dois são... Então, aqui mostra algumas coisas assim relacionadas àquilo que a gente falou. Então, a vaca ela pode comer mais de acordo com o nível de produção. Ela tem mais apetite se ela tem um potencial... Tá escuro, Matheus, tá escuro. Se ela negar... Tá? Eu gostaria de ir agora para outra...
foi o que a gente compartilhou anteriormente com vocês. Eu pedi para a Ana Beatriz enviar. É uma tabela, tá? Esse aqui é uma planilha desenvolvida aqui pelo pessoal do IAPAR, tá? Na qual eu participei, então, do desenvolvimento. Ela é uma planilha que pode ajudar você a fazer tanto a gestão reprodutiva quanto a gestão nutricional do rebanho, de acordo com o que você tem de rebanho, mas precisa de muitos dados entrando de cada animal. Tá? Faz parte de um projeto que se chama Nutrição de Precisão, né? É feito pelo meu colega lá. Se vocês forem deslizando aí, pelo meu colega Vanderlei Beth, ele é um colega do IAPAR, e o Vanderlei, ele tem esse trabalho com, inclusive amanhã, se eu não me engano, ele vai apresentar uma palestra sobre este assunto. 8/7, tem uma palestra sobre nutrição de vacas leiteiras. Depois, se houver... aliás, eu encaminho para a Ana, se ela... Já tá no zap da Ana, então. Se alguém tiver interesse, ela encaminha para vocês posteriormente. Tá. Então, essa planilha, ela consegue integrar vários conceitos que estão colocados nas exigências nutricionais dos animais e também consegue dar uma ideia para o produtor que está aplicando ela do valor, dos valores de cada uma das... o valor final, o balancete mensal que o produtor pode ter. Tá? Eu vou compartilhar essa parte aqui. Ó. No final, inclusive, ele tem quanto sobra, qual seria a sobra estimada desse produtor, quanto que ele gasta com cada uma, qual é a média de produção de leite que ele tem, todos esses valores, né? Quantos litros produz, qual é o preço, a receita que ele vai ter, quanto que ele está gastando com concentrado, com o pasto, com os minerais, né? E qual seria a sobra estimada depois de pagar a alimentação através tendo a receita do leite, que sobraria para ele pagar o resto das contas. Tá? Mas isso é só uma breve apresentação. Se eu não me engano, não é na próxima, mas na outra, a gente vai fazer um treinamento daí mais geral com todas essas, com essa planilha. Tá? Então, é bem importante que quem puder acompanhar por aqui também possa. Quem tiver condições, senão eu acho que vai se chatear bastante. Eu vou procurar fazer o melhor de mim agora, né? Mas quem conseguir ter isso aqui, eu acho melhor. Então, assim, primeiramente, ele trabalha com o score de condição corporal da vaca, né? O tamanho da vaca, o peso da vaca, o tamanho, aliás, o peso da vaca, score de condição corporal, a produção de leite, o teor de gordura e o teor de proteína. O que significa isso? Todos esses dados, eles estão relacionados com a exigência da vaca. Bom, tem uma bolsista aí, que foi bolsista do IAPAR, que legal. Então, tudo isso está relacionado ao quê? Com a exigência da vaca em cada período. Tá? E com o que ela vai precisar, então, para a gente suprir em termos de energia, de proteína e de cálcio e fósforo, que são os principais minerais. Para isso, tem uma informação duas informações extremamente importantes. A data
a data que vai ser feita esse balanceamento, que por essa célula aqui vocês não conseguem mexer, tá? Mas isso a gente vai mexer depois, então hoje pode ficar assim, vocês podem brincar à vontade, né? Essa planilha é para vocês, tá? Mas esta data é importante de ser alterada. Ela só pode ser alterada quando vocês vão lá na frente, tá? Vão passeando por aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vocês conseguem, lá na identificação da propriedade, vocês vão conseguir alterar a data. Ela faz pode fazer uma gestão completa do rebanho. Tá? Eu tenho preguiça de fazer tudo isso, tá? Mas eu não sou estudante, então estudante tem menos preguiça. Então, o que eu coloco aqui? Tá? Amanhã, inclusive, na palestra do Vanderlei, que eu passei para ele, ele deve trabalhar um pouco mais algumas coisas. Tá? Mas hoje o nosso objetivo é só trabalhar as exigências. Tá? Então, um valor extremamente importante é o quê? A data do parto do animal. Né? Se você tiver a data do parto anterior, ele vai te dar o intervalo de parto dessa vaca. Né? O período que a vaca, o tempo que você gostaria que ela permanecesse seca, a data da última inseminação, né? Vocês vão ver que essa planilha está bem preenchida, né? E o preço do leite aqui, mas isso não interessa agora para a exigência da vaca. Tá? E o número de partos de lactações anteriores. Tá? Então, essa vaca aqui é uma vaca de quarta cria, então ela já teve 3 lactações anteriores. Vamos lá. Então, aqui ó, já aparece que a vaca tem 163 dias de lactação. Então, é uma vaca que já passou aquela primeira fase de máximo consumo, ela já está decrescendo um pouco o consumo. Vamos lá. Aqui, ó, já logo abaixo, já aparece o que essa vaca precisa de nutrientes. Eu gosto de trabalhar aqui, ó. Então, ela precisa... ela tem potencial de ingerir 18 kg de matéria seca. Tá? Ela tem potencial de 18,6 kg de matéria seca. Ela precisa de 11,6 kg de NDT, que é a fonte de energia. 2,77 kg de proteína bruta. 87 gramas de cálcio e 62 gramas e meia de fósforo. Isso é o que a vaca precisa. Da onde que sai cada uma dessas coisas? E isso que é importante. Então, vamos explicar cada uma das coisas. Eu vou dando a explicação e a gente vai adiante. Então, o peso da vaca, o tamanho dela, né, a massa corporal dela, é extremamente importante para se calcular uma exigência, que é a exigência de mantença. Quanto que essa massa corporal precisa para manter as suas atividades vitais. Tá? A mantença está aí no peso, né, tanto para proteína quanto para energia. E também as exigências de cálcio e fósforo. Da onde sai isso? Então, aqui tem uma parte. Então, se você quiser saber a exigência de mantença dessa vaca, você zera a produção de leite. Daí você pode ir lá. Então, eu disse que ia ser um pouco, que ia ser necessário, né? A gente ficar indo e voltando. Mas a exigência de mantença em termos de energia, 3,51 kg de NDT e 550 gramas, 0,55 kg de proteína. Tá? Agora, olhem o consumo, a ingestão dessa vaca, que estava em torno de 18 kg de matéria seca, a capacidade de ingestão dela foi para 8 kg de matéria seca. Tá? Então, a vaca come porque produz porque come. Tá. Eu vou retornar com os 25 litros de leite.
Então, após isso, para cada nível de produção, para cada litro de produção a mais de leite que a vaca for produzir, vai ter mais energia sendo necessária. Então, quando você altera ali 25 litros de leite, você poderia pôr 10 ali, ó. Põe 10 e vai lá na exigência de energia. Olha só, o NDT 6,74. Eu não sei o que está acontecendo, mas com 10 litros, a energia que a vaca precisa seria 6,74 kg de NDT. Então, com 15, 8,36. E com 25, 11,6. Então, quanto mais leite ela produz, maior a necessidade de energia. E aqui a gente tem uma simulação, é online, vocês podem trabalhar de maneira a chegar nesses dados. Assim como a exigência de proteína. Quanto mais leite, então, para cada litro, como que funciona essa energia para a produção? E esses nutrientes que a gente precisa na produção? O básico é assim, você vai lá e analisa o leite. Quanto de energia tem no leite? Tem tanto. Quanto de proteína tem no leite? Tanto. Cada litro a mais precisa fornecer essa proteína a mais e essa energia a mais para produzir esse litro de leite, certo? Daí você tem que fazer o caminho inverso. Você tem que ver qual é a eficiência com que essa proteína foi digerida, degradada, digerida e absorvida, e essa energia esses componentes que geram energia foram disponibilizados para a vaca em que eficiência para ter o valor final de quanto que a vaca precisaria. Tá? Então, este é um dos fatores. Então, o peso corporal. Então, a gente poderia colocar uma vaca aqui de 350 quilos. Tá? Eu estou alterando aqui, 350 quilos. E a gente vai mexer aqui, nessa exigência aqui. Tá? Então, baixou para 11,16. Tá? E a proteína baixou, praticamente manteve, porque é muito baixa. Não, baixou 60 gramas. Tá? Então, uma vaca de 350, né, a proteína baixou a exigência de proteína e baixou a exigência de energia de acordo com o peso dela. Vejam que a parte da produção a gente não mexeu. Então, o que eu estou fazendo isso agora é uma simulação para tentar explicar para vocês como que cada fator que a gente está mexendo aqui vai afetar a exigência da vaca. Tá? Qual é o próximo fator que tem ali? É o teor de gordura. Tá? Teor de gordura e teor de proteína. Tá? O que a gente pode aferir disso? Tá? Um leite com mais gordura vai precisar de mais ou menos energia? Então, eu acredito que a ampla maioria vai dizer um leite com mais gordura precisa de mais energia. Um leite com menos gordura precisa de menos energia. Certo? Então, vamos colocar um leite aqui de uma vaca que está com problema de síndrome de baixa gordura no leite e ela está produzindo um leite com 2,8% de gordura. Tá? Que é muito comum no holandês. Eu esqueci de falar que esses pesos que eu estou colocando aqui são de vaca Jersey. Tá? Então, olha só. A exigência de NDT dessa vaca, que estava em 11,6, baixou para 10,08, praticamente 10. Tá? Se a gente for ver, 10 quilos de NDT, tá? Eu não consigo, desculpa, falar em energia líquida, tá? Mas, 10 quilos de NDT, isso significaria 1,6 quilos a menos de NDT, o que significaria
em termos práticos, 2 quilos a menos de milho para essa vaca. Se ela, né, o milho tem 82% de NDT, significaria mais ou menos 2 quilos a menos de milho para a mesma vaca, só que ao invés de produzir um leite com 4,4 de gordura, ela está produzindo um leite com 2,8. Tá certo? O teor de proteína diminui um pouquinho, porque, mas não é muito significativo. Tá? A mesma coisa a proteína. Vamos colocar uma vaca com baixa proteína no leite. 3,0. Tá? Então, a gente volta aqui. A exigência de proteína dessa vaca seria 2,53 em relação a uma vaca que está com 13,5, né? Seria uma volta, né? Se a gente voltar ali para 13,5, de 2,53 para 2,77. Isso aí está dando 240 gramas de proteína a menos, de proteína bruta a menos para essa vaca. Significa um pouco mais do que meio quilo de farelo de soja, né? Farelo de soja tendo 44% de proteína, meio quilo daria 220 gramas. Então, é um pouco mais de meio quilo para essa vaca. Eu gostaria que vocês atentassem para esse detalhe, né? Que é extremamente importante vocês observarem que cada animal vai ter uma exigência. Por que a gente propõe, então, o uso dessa planilha, principalmente para pequenas propriedades? Tá? O que se faz normalmente em grandes propriedades? Tá? Tem 100, 200, 300 vacas lá, ele divide em 2 ou 3 lotes as vacas. Um lote das vacas de alta produção, um lote das vacas de menor produção. Tá? E nisso ele usa dietas diferentes para cada uma. O que acontece com uma pequena propriedade? Nessa pequena propriedade, a maioria, cada vaca acaba sendo um lote. Você não consegue formar lotes uniformes para dizer assim, este lote ganha tantos quilos de concentrado, aquele ganha outro tanto. Essa possibilidade praticamente inexiste em pequenas propriedades. Tá, ok? Então, esta é uma das justificativas que a gente sugere a gente utilizar para esse tipo de propriedade. Tá? Tentar otimizar ao máximo o uso do alimento pelo animal. Tá? Então, assim, eu acredito que a maioria de vocês tenha entendido. Depois hoje eu acho que vai sobrar um pouco mais de tempo e a gente pode voltar a alguma explicação e tentar ser mais efetivo. Tá? O que a gente pode... tem um outro fator agora, que é a perda ou ganho de peso. É isso que eu tinha colocado para vocês. Então, essa vaca aqui, pelo critério dela, o técnico, ela teria que ganhar 200 gramas por dia. Tá? Então, eu vou colocar 200 gramas por dia aqui. O que vai acontecer com a exigência de NDT dela? Tá? Ela estava em 11,60 e foi, estava em 11,6, colocando os 200 gramas a mais por dia, ela vai para 11,76. Então, ela precisa mais energia e mais proteína, tá? Tanto um quanto o outro. Aumentou a quantidade de energia e de proteína que a vaca precisa receber para ganhar essas 200 gramas a mais que ela deveria. Tá? Com um lote de vaca não tem como fazer. Tá? Vamos achar uma vaca aqui, para eu dar outro exemplo. Né? Uma vaca que... eu não, vou usar essa mesma vaca. Tá? Ela ganhando 200 gramas, né? Ela precisa um pouco mais de energia. E o que seria esse um pouco mais? Deixa eu só
eu só voltar ali para a gente ver quanto a mais, quantas gramas a mais. 11,6, então seria 260 gramas a mais de NDT. Isso, em termos de um alimento, seria umas 300 gramas, né, de milho como fonte de energia a mais que ela consumisse, ela poderia ganhar esse pouquinho mais de peso que ela teria que ganhar, e 100 gramas a mais de proteína, ela teria que consumir aí umas 200 gramas, 250 gramas a mais de farelo de soja. Tá? Só para dar em valores o que seria. Tá? Mas, supondo que seja uma vaca que esteja com um score de condição corporal mais alto e esteja no início da lactação, tá? Bem no início da sua lactação. O que vai acontecer com essa vaca? Ela, normalmente, como eu havia dito, ela perde peso. Ela tem que perder peso. É fisiológico que ela perca peso. Deixa eu ver se eu tenho uma vaca aqui. Então, todos esses casos que vocês receberam aí são casos de vacas que realmente existem. Então, vamos supor aqui uma vaca que tem uma energia muito alta. Não tem nenhuma vaca aqui que deveria perder peso. Eu deveria ter... Enfim, a mesma vaca, se ela perdesse 700 gramas por dia, o que ia acontecer com essa vaca perdendo 700 gramas por dia? Tá? Ela ia ter que diminuir a sua exigência de energia. E vejam aqui, ó, ela perdendo 700 gramas por dia, ela diminuiu a exigência de energia que a gente teria que colocar. Isso dá umas 800 gramas a menos de concentrado. Eu acho que eu preciso conversar com quem faz a planilha para a gente dar uma corrigida nesse dado. Então, assim, ela está perdendo energia, está perdendo 700 gramas por dia. Tá? Se ela perder 700 gramas por dia de tecido magro, que ela está com um score 2,5, tá? Então a vaca está com um score de condição corporal 2,5. Eu estou vendo que o Regis está respondendo aí para vocês. Foi uma falha minha, mas todo mundo vai ter acesso a essa planilha. Podem ficar tranquilos, tá? Eu estou tentando falar devagar aqui, né? Mas alguma parte de vocês deve ter a planilha já e deve estar em condições de trabalhar, tá? E outros não. Tá? Mas é importante que vocês tentem fixar isso e depois, como essa aula é gravada, vocês podem resgatar cada parte. Tá? Eu estou tentando ser o mais falar mais devagar possível, tá? Mas voltando aqui, ó, se essa vaca estiver perdendo, ela está com score de 2,5, então ela é uma vaca que não está gorda. Se ela estiver perdendo 700 gramas por dia, ela está desembolsando do tecido corporal dela 0,6 quilos praticamente de NDT, que está diminuindo na exigência. Agora, se essa vaca estiver perdendo 700 gramas de score de condição corporal, que é 13,5, olha o que acontece. Então, o que ela tem? Qual é a diferença da mesma vaca com score 2,5 e da mesma vaca com score 13,5? Tá? Perdendo os mesmos 700 gramas. Ela vai perder mais energia. Em 700 gramas de tecido gordo, tem mais gordura, de uma vaca que está um pouquinho mais gordinha, tem mais energia do que em 700 gramas de uma vaca com score 2,5. Certo? Então, esse score, um ponto a mais de score, fez com que nesse aqui, está dando praticamente 1 kg de NDT, né? 800 gramas de NDT, que teria em 1 kg de milho, que, em sendo parte da perda fisiológica, você deixaria de dar esse 1 kg de milho para essa vaca e preservaria a saúde ruminal dela, evitando, então, um excesso de concentrado que pudesse estar sendo dado. Tá?
Vejam que a proporção não vai ser igual, tá? Ela usa com determinada eficiência esse tecido corporal, mas 1 quilo de tecido do animal vai ter no máximo 300 gramas, 350 gramas de matéria seca. Tá? Então não é, nossa, está perdendo 1 quilo e está adicionando só, ou está perdendo 700 gramas e não adiciona nem 1 quilo de NDT. Não, porque esse tecido que está sendo perdido tem muita água também. Tá? Então, para cada molécula de proteína que tem lá, tem 4 a 5 moléculas de água. Tá? Para cada 1 grama de proteína, não molécula, para cada 1 grama de proteína que tem no tecido, 4 a 5 gramas são de água. Né? A gordura não, a gordura é hidrofóbica, então se tiver mais gordura, tem menos água. Né? De certa maneira que a minha categoria, que são dos gordinhos, eles são isolantes térmicos e elétricos. Tá? Para a proteína, parece que o meu programa aqui está me traindo, mas deveria então diminuir conforme o teor, a quantidade de proteína que a vaca precisa de acordo com a perda ou ganho de tecido que ela está tendo. Tá? Então, eu acredito que a gente já tenha conseguido chegar a um certo objetivo. O que falta aqui? Faltaria a exigência de energia, principalmente, para deslocamento. E a gente não tem uma equação muito adequada ainda para estimar isso. Tem gente que diz que é muito, tem gente que diz que é pouco. Mas depois a gente tem os dados de como as vacas produziram e reagiram à formulação, ao balanceamento através dessa planilha para mostrar para vocês o grau de eficiência ou não dessa planilha no uso. Em termos de exigência, então eu acredito que devem ter restado algumas dúvidas e eu estou aberto, então, para essas perguntas. Foi um pouco menos duradouro que a outra vez, né? Mas eu acredito que já tenha exaurido o conteúdo. Estou disponível aí para a gente responder eventuais dúvidas. Entendi. Alô? Entendi. Ô, André, Fala, Regis. bom? Sim, tudo bem? Você tava com pressa hoje, cara? Não, eu não estou com pressa, Regis. É que eu acho que quanto mais tempo a gente fica nesses casos aí, a gente cansa o aluno também. E eu acredito que tenha rendido já o suficiente. Mas, se você quiser, eu falo mais uma meia hora. Né? Não, tô brincando. É que falar sobre exigências é sempre tedioso, né? É um pouco tedioso falar Sim. sobre exigências. Eu acho que você pode fazer, até que surjam mais perguntas, dar uma retomada, então, resumidamente, quais os principais aspectos que influenciam e quais as principais exigências, energia, proteína, cálcio e fósforo, que a gente tem que tomar cuidado em função dos períodos da vaca, só para retomar enquanto surgem as perguntas novamente. Tá. Então tá, beleza. Então, resumidamente, de novo aqui, os principais determinantes das exigências das vacas. Peso corporal,
produção de leite e composição desse leite, principalmente em teor de gordura e teor de proteína. Quanto mais leite produz, mais energia precisa. Quanto mais proteína e gordura tiver, mais energia e mais proteína vai necessitar nesse leite, para fornecer para a vaca para atender essas exigências. Muitas vezes você tem vacas muito semelhantes em teor em produção, em volume de leite, mas o teor de gordura produzido e de proteína é diferente e dá uma exigência completamente diferente para essas duas vacas. Outra coisa, então, para atentar é o ganho ou perda de peso e o score de condição corporal dessa vaca, o quanto tem de peso essa vaca. E o potencial de ingestão, que seria quanto que essa vaca precisa ingerir para produzir mais ou menos leite. Ele dá um potencial que você não pode passar desse potencial de produção para evitar colocar mais alimentos do que a vaca poderia consumir. Certo? Se você colocar muito alimento, contar que ela vai consumir tudo aquilo, ela pode ter uma limitação, né, de capacidade e ela não vai ingerir tudo que poderia. E em não ingerindo tudo que poderia, ela não vai produzir o que deveria produzir. Uma coisa, eu vou cortar a Ana aqui, enquanto a Ana copia as perguntas aí, Ana. Certo. Vou ligar minha câmera aqui. Ô, André, uma coisa que eu fico sempre na dúvida é como é que você faz? É como você faz, não é aquela resposta dos livros. Como é que você faz para saber o potencial produtivo das tuas vacas? Bom, eu vou formular uma dieta, isso tem a ver com as exigências também, né? Tem. Vou formular uma dieta para uma determinada vaca, mas como você sabe qual é o potencial produtivo dela? É conhecendo o histórico dela, de produção de leite, etc. E se você fosse um técnico, quando você chega na propriedade, e aí o cara te pede, eu quero formular uma exigência, quero formular uma ração para uma vaca, uma dieta, tá? E aí você não conhece a vaca, você não sabe o potencial. Como é que você faz para saber qual é o potencial produtivo daquela vaca? É baseado na literatura? É baseado no que ele vai te falar? O que é? Então, Regis, eu vejo assim, tem várias possibilidades. Tá? Primeiro, você pode fazer aquela famosa avaliação morfológica do animal. Né? Você não pode imputar uma possibilidade de produção de 25 litros de leite de uma vaca e você olha para ela, ela não tem composição, não tem um úbere adequado, e você olha, não, essa aí é uma cruza de qualquer coisa, né? Que possa produzir alguma coisa mais leite. Então, não é Covid. A produção, a capacidade desse animal depende também da sua genealogia, da sua raça, né? Sim. Segunda parte. Você entrando na propriedade e tendo um histórico de produção desse animal, você pode desafiar o animal a produzir um pouco mais. Então, você você observa o animal, né? Vamos supor um caso bem semelhante que já aconteceu aqui no Paraná, tá? Na região no município de Virmonte. O menino até fez mestrado com o Fernando lá, o filho do produtor. O produtor tinha vacas ali de em torno de 400 e poucos quilos, né? E alimentava mal, né? Tinha o pasto que não era bom, né?
e a gente entrou na propriedade, então a gente não exatamente eu, né, mas os técnicos do IDR, então IAPAR, hoje IDR, observaram os animais e observaram o pasto, viram que era uma questão de restrição alimentar e começaram a primeira coisa foi formar e reformar os pastos que tinham. E o produtor disse assim, não, olha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é trocar as minhas vacas. Eu estava com 9,9, né, 10 litros de média, porque as minhas vacas são muito ruins. Daí a proposta feita pelos técnicos na época foi, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente arruma o pasto e alimenta essas vacas aí para depois ver o que acontece. E daí foi se desafiando, aumentando a quantidade de concentrado, de acordo com o ciclo de cada vaca, com o potencial visualizado individualmente. E hoje, depois de 2 ou 3 anos, a gente tinha pastos melhores e as mesmas vacas chegaram a 19, quase 20 litros de média. Tá? Então, isso é o quê? Você vai desafiando. Né? Como que eu faço hoje na nossa unidade experimental? A gente começa no pré-parto. Tá? A gente indica nos 20 dias, 21 dias, né, 3 semanas antes do parto, a gente alimenta as vacas com 3 kg de concentrado. E esse concentrado tem 8% de sal aniônico. Tá? Mais ou menos foi a quantidade que a gente conseguiu que as vacas consumissem o sal aniônico que elas precisavam consumir. Tá? Tem os 8% ali. Isso indica para a vaca, olha, você tem energia suficiente, você joga a maquinária metabólica dessa vaca, para dizer assim, para produzir ácido propiônico, que é o grande indutor de produção de volume de leite, e você avisa ela, vai que tem potencial, você vai poder produzir. No pós-parto imediato, você já passa para 6 quilos de uma ração de 18% de proteína que a gente tem lá. Então, ela pariu, hoje está com 3 quilos, pariu, corta aquele sal aniônico e aquele concentrado, né? E começa a dar um concentrado catiônico, então, né? Com 18% de proteína e 6 quilos por vaca. 3 de manhã e 3 de tarde. O que eu tenho? Com esses 3 quilos, eu já tenho uma flora ruminal adaptada ao consumo concentrado e um metabolismo que está voltado a produzir ácido propiônico. Aí, em 15, 20 dias, eu começo a produção de leite dessa vaca e começo a formular de acordo com a produção dela. Porque aí eu tenho uma vaca que foi desafiada a produzir por um teor de energia mais alto na dieta dela. Tá? Então, aí você desafia antes de, tendo os históricos da vaca, você vai mais ou menos atendendo ela de acordo com as necessidades que ela tem. Eu tenho ciência e tem bastante gente de outros locais aqui que não conhece a nossa realidade, né? Então eu só queria colocar para o pessoal que está fora, que é de fora. A gente está numa região do Brasil, né, que Pato Branco, a região de noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste e oeste do Paraná, onde está uma das maiores bacias leiteiras do Brasil, tá? Onde tem os animais de maior potencial de produção. Não dito por mim, dito pelo pessoal da Embrapa de Leite, né? Acho que não tem nenhum colega aí, mas alguém de lá que vinha falar, dito por eles que é onde tem o maior potencial genético de vaca. Eles têm as vacas de melhor genética para produção muito próxima a 20 litros de leite. Então, é o que a gente encontra na maioria das propriedades que a gente tem buscado atender. Muito difícil baixar de 20 litros de leite a média anual. Tá? Mas eu tenho ciência que em outros locais do Brasil você está trabalhando com uma genética menos especializada para a produção de leite, você tem o desafio do calor, né, o desafio de outras coisas que a gente não sofre tanto aqui. Por exemplo, eu não cheguei a não abordar. Eu não falei, por exemplo, sobre estresse por calor. Tá? Eu não acredito muito que aqui a gente sofra muito disso. Em alguns momentos sim, mas em outros, a maioria do tempo não é. Tá, ok?
Hoje é só é muito teórico, realmente. Eu procurei passar uma coisa mais o mais próximo possível do que é prática, mas eu sei que é difícil. Se não tiver pergunta, eu vou entender completamente. Eu acho que você pode fazer as perguntas, Ana, que tem aí, que eu já vi algumas. Tá bom, vou começar então. A Aline perguntou se o animal está em pastagem. Como vou saber se ela consumiu a exigência que foi calculada para ela, de volumoso? Tá. Da onde que ela é? A Aline não falou de onde é. Mas tudo bem, tá tranquilo. Então, essa é a principal dúvida dos últimos 60, talvez 80 anos da pesquisa em nutrição de ruminantes. Tá? É mais difícil. Sim, é. Como que você sabe? Principalmente o quanto ela está produzindo de leite. Teoricamente, a soma de todas as exigências, a soma de todos os alimentos que o animal produz, vai dar em produção de leite. Ou em acúmulo de gordura em tecido gordo, que não é o interessante. Então, eu faço por diferença. Como que eu faço? Eu sei que a vaca está produzindo, e isso a gente vai discutir lá na frente. Eu pego uma vaca média do rebanho e eu sei que ela está produzindo tantos litros de leite, ela está em determinadas condições e ela ganha tanto de concentrado. O que falta, eu digo que é o que ela está buscando no pasto, consumindo no pasto. Aí eu distribuo esse pasto igualmente para todas as vacas. Tá? Outra alternativa que o pessoal tem feito também é cortar o pasto nos piquetes. Tá? Eu acho muito trabalhoso, mas também é. Então você pode cortar o pasto, fazer uma amostragem no pasto antes e depois do pastejo e dividir pelo número de vacas para você ter uma ideia de quanto cada vaca consumiu. Se for um período pequeno de ocupação, 1 dia, 2 dias no máximo, você pode assumir que o que desapareceu é o que as vacas comeram. Né? A não ser que serve muito pisoteio. Tá joia? Mas é difícil, tá? Senão, esse aqui poderia falar mais uns 2 dias, eu acho, sobre isso, que é bem difícil. A Juliana perguntou: sabe-se que no frango existe uma exigência alimentar diferente a cada dia, o que não é viável ao produtor. Então se faz uma alimentação balanceada no geral. No caso dos ruminantes, essa exigência diferente a cada dia também existe? Sim, sim. Cada dia. E eu acho que é pior um pouco, porque se você olhar um ruminante em pastejo, tá? O pasto de manhã tem uma composição diferente do mesmo pasto à tarde. Tá? Então é bem simples, né? Para quem é da agronomia aí vai entender muito mais, né? A planta a noite passou a noite toda respirando e queimando reservas, no meio da tarde ela está com um acúmulo de reservas bem maior. Então ela tem mais carboidratos solubles à tarde do que de manhã cedo. E isso já foi, em alguns casos, demonstrado, por exemplo, que você consegue aumentar em 5% a produção de leite só em abrir um piquete à tarde, ao invés de abrir um piquete novo de manhã. Tá? Só ter essa ideia que tem sido observado isso. Tá? A vaca ela vai ter uma exigência diferente de acordo com a produção dela. Né? Então, o dia que ela produziu mais, ela tem mais exigência, que produziu menos, tem menos exigência. Um dia frio, ela precisa menos energia, mais energia para manter a temperatura corporal. Um dia muito quente, ela precisa menos energia. Então, principalmente por estar em um ambiente aberto, ela tem exigências nutricionais distintas dia a dia. Tá? Mas o que a gente mais consegue aproximar é fazendo assim, uma exigência para uma vaca de acordo com o período e com o pasto que ela vai ter.
André, mas de certa forma também nos monogástricos, né, tem um número maior de formulações, né, de dietas. Mas se a gente pensar por exemplo, vaca de leite, bovino de corte, quando a gente manipula a quantidade de alimento de uma dieta já formulada em função do consumo anterior, seja de ração ou seja do pasto, né, do piquete, mudando do piquete para outro, também é uma nova formulação, né? E a gente está tentando atender a exigência conforme ela vai evoluindo. O animal precisa de mais alimento, ele disponibiliza mais alimento, mais nutrientes, e você está fornecendo. Não é uma formulação num programa, mas ela é uma formulação, é uma estratégia, né, alimentar. Sim. E o nível de precisão vai melhorar ou piorar de acordo com a quantidade de informações e da facilidade que você tem de adquirir essas informações, entende? Então, hoje a gente ainda não tem tantas ferramentas disponíveis, mas, quiçá, daqui a uns tempos, né, o pessoal já está falando que daqui a uns dias a vaca vai falar, né, e eu estou louco para saber o que elas pensam, porque acho fantástico. Então, o pessoal da etologia já está dizendo isso, ó, a vaca vai falar. Tá? E, logicamente, se vocês pegarem lá o zootecnista, aquele que aparece na TV, o Dr. Pet, eu acho que é o Dr. Pet, né? Um cara que aparecia muito na Record, ele tinha, a cachorrinha dele tinha uns botõezinhos lá que ela apertava, ela pisava lá, tô com fome, tô com sede, né? Quero brincar, ela sabia, né, onde apertar para cada coisa que ela quer. A vaca dá sinais para gente, vários, mas com o equipamento que a gente tem, né, que é a tosquice do ser humano, e o homem é muito pior do que a mulher nisso, né, a nossa sensibilidade é muito baixa para entender o que ela está dizendo. Mas com alguns equipamentos ainda que um dia a gente vai ter com a internet das coisas, né, a gente vai ter daqui a pouco a possibilidade de acessar muito melhor o que o animal está precisando. A Denise perguntou. Se não me engano, ela se identificou como do sudoeste do Paraná. A vaca precisa de uma suplementação que proporcione mais energia no pré-parto? Eu não preparei exatamente, né? A Denise, eu acho que é a senhora Regis, né? Mas tudo bem. Oi, Denise. Se é você, tudo bem? Sim. Não, é outra Denise. Ah, tá. Mas, enfim, independente, a resposta é a mesma. Tá. O que acontece é assim, quanto mais aproxima do parto, a vaca tende a consumir menos alimento. Tá? Mais próximo, menos alimento sendo ingerido. Se a gente não fornecer um alimento suplementar para ela, de uma forma de mais concentrado, essa vaca está perdendo condição corporal, está perdendo peso, e não é interessante que ela perca peso nesse período. Tá? Então, ela teria que não ganhar peso, mas não chegar muito gorda, mas também não chegar magra e decrescendo, perdendo peso nesses dias que antecedem a gestação, o parto. Porque aí, e outra, você tem que treinar o metabolismo desse animal para receber o que ele vai comer no posterior. Praticamente todas as enzimas corporais são substrato dependentes. O que é isso? O organismo monta um sistema de utilizar a sua energia para produzir o que ele vai usar. Dificilmente ele não pode perder energia produzindo uma enzima que vai participar de uma rota metabólica que não tem o metabólico. Então, se você diminui muito a proporção de propionato sanguíneo para a vaca, o que vai fazer?
você vai deixar esse metabolismo, de certa forma, menos acelerado. Então, se você põe mais propionato para essa vaca, né, mais concentrado nos últimos 20 dias, que está dentro do que a gente chama de período de transição, você já alerta o metabolismo para dizer, daqui a pouco, né, tem ácido propiônico, vou fazer glicose, já está numa situação de preparar. Então, esses dias eu tinha um artigo de um grande colega meu, grande amigo, né, que se chama Diego Languinski, que está trabalhando na Cargill hoje. Ele coloca assim, a sua vaca vai decolar produzindo leite. E o segredo é o pré-parto. Entende? Então, a vaca tendo um pré-parto adequado, ela vai ingerindo energia, né, suficiente, né, que prepare ela vai decolar, vai produzir mais leite. Isso já está indo muito bem. É a chance dela ir bem. A Cristina, de Guarapuava, perguntou: para realizar um planejamento, porém em lotes de vacas, é recomendado o uso dessa planilha? Se não, existe algum outro modo semelhante? Olha, depende. Se você tem, por exemplo, um lote de vacas de alta produção, um freestyle ou compost barn, eu diria que tem ferramentas melhores, tá? Que trabalha com frações de proteína, de energia, que poderiam atender melhor. Esses outros programas poderiam estimar melhor o que você vai trabalhar. Mas se você está trabalhando com vaca em pastejo, eu acho que é interessante. Tá? O que a gente tem? Por exemplo, só um exemplo. Tem propriedades com 200 vacas que estão fazendo individual. Tá? É terrível. Eu achava que era impossível, mas os caras estão fazendo. Tá? Para pequena propriedade, né, de 10, 15, 20, até 30 vacas, eu tenho 36, às vezes chego próximo a 40, é individualizado. Né? Porque você dificilmente conseguiria fazer um lote, porque cada bicho está numa situação muito diferente do outro. E você otimiza fornecendo exatamente o que o animal precisa. Tá? Qual é a dificuldade disso? É ter um canzil. Né? Normalmente ter um canzil ou qualquer outro aparato que você consiga fornecer o alimento individualmente. Tá? É muito fácil de organizar isso. Tá? Eu até vou falar depois isso na próxima ou na outra, como que a gente faz essa distribuição, mas não é difícil não. Tá? Próximo. Mas dá para usar. Dá. Mas tem coisa melhor. E é você utilizar o peso corporal médio, a produção média de leite, score corporal médio, o ganho médio diário, o perda de peso médio do lote, como se fosse uma única coluna, como se fosse uma única vaca. Isso. Você pode colocar lote 1, 2 e 3, os pesos médios, a produção média de leite e tal, né? Mas lembrando que a média, né? A média é bastante complicada. Né? Então, os americanos já estão trabalhando, em muitos casos, com alimentação individual. E melhora muitas vezes a observação que eles têm é que melhora a parte reprodutiva das vacas. Tá? Mas, então, André, quais ferramentas que você fala? Porque ferramentas gratuitas para formulação de ração de vacas leiteiras não são muitas. Eu acho assim... E especialmente brasileiras, né? Porque, por exemplo, tem a do NRC, que muitas vezes não dá, talvez seja pior. Eu diria assim, se você está trabalhando com vaca acima de 35 litros de média, né, que seria um bom valor aí, mas tem gente com 40, 45 litros, você tem que trabalhar ou com NRC, com Spartan, que dá um nível de refinamento maior. Tá? O que a gente trabalha aqui é vaca suplementada em regime de pastoreio. Tá? Essas vacas aí dificilmente vão passar de 25 litros na média, 25, 27 numa época de inverno, pode chegar a 27. Então aí tudo bem.
a pessoa se está com o nome aqui de ADM, administrante. O boi e a vaca podem atacar o ser humano? Uma vez que o boi estava com raiva e em função de ataque. Vi pela posição das patas. Existe uma cor de roupa que não se deve usar? Como chegar perto do animal sem estressá-lo? Eu vou passar essa pergunta para o Regis, que ele é mais autoridade nesse assunto. A princípio, eu vou responder, porque faz parte, está sendo gravado aí, de repente. Não é natural isso no animal de produção, tá? Que seja bem tratado. O animal que está selvagem, lá solto no campo, em grandes extensões de terra, ele pode correr atrás, mas aquela lenda da roupa vermelha não é porque é vermelho, mas sim porque brilha, né? E reflete mais a luz e chama mais a atenção do animal, até porque o boi e a vaca eles vão enxergar preto e branco. Né? Então, eles não olham muito a cor. Mas eu ainda acho que essa pergunta é mais anedótica do que qualquer outra coisa, tá bom? Mas assim, o boi ou a vaca pode atacar o ser humano, né? Especialmente se ele se sentir acuado. Então, se você no manejo dos animais, inclusive pode acontecer até em gado de leite, mais difícil que isso aconteça, mas em gado de corte isso pode acontecer frequentemente. Se você apertar os animais, ou seja, você acuar os animais num espaço limitado, ele tem uma área de fuga, né? Então, se você ultrapassar essa área, ele pode Mas quanto mais atacar. Se for uma vaca que recém pariu, ela vai proteger a cria. Se for um touro, eles têm são mais arredios, então pode acontecer. Você tem que ter existem várias técnicas para você chegar nos animais que agora eu não tenho que relembrar, mas você tem, né? Você não pode, tem a área que o animal enxerga, etc. Então existem técnicas para chegar do animal, que isso é a área do comportamento animal, né? Do manejo com animais, que agora não me vem à cabeça, mas existem. E, logicamente, para você chegar para o animal não te atacar, você tem que chegar com cuidado, né? Cuidado com o animal que enxergue, né? Sem apertar, sem ultrapassar a zona de conforto, né? Uma área fictícia na volta do animal que você não vai entrar numa área em que ele possa atacar. Pode sim. Joia. Tem mais alguma questão, Ana? O Caio, de Fortaleza, Ceará, perguntou: no caso de uma propriedade onde não se pode dividir animais em lotes de baixa, média e alta produção, qual critério o senhor utilizaria para a formulação de dietas desses animais, para que a exigência não seja super ou subestimada? Caio, nesses casos, o que a gente sugere é a alimentação individual, entende? As vacas vão no pasto todas juntas e voltam, e tendo uma condição de você dividir, de você poder alimentar elas individualmente, que a gente usa é um canzil. Muitos produtores, agora aqui para nós é menos comum, mas na hora de alimentar, de ordenhar, tem produtores que ainda utilizam alimentar os animais durante a ordenha. Então, nesse momento, você pode alimentar essa vaca individualmente. Mas teria que alimentá-las de forma individual para aumentar a precisão, tá? No fornecimento da exigência. O ideal, então, seria que você não tivesse vaca extremamente gorda e nem vaca extremamente magra na propriedade, respeitando as reservas corporais, como são fisiológicas, mas evitando, então, vacas muito gordas. É aquela vaca que foi superestimada a quantidade que ela deveria ganhar. Ela ganhou mais do que ela necessitaria,
e transformou isso em tecido adiposo. Tá? Então, eu vejo assim a maneira, né, de fornecer alimentos para esses animais. O Marcelo, de Toropí, Rio Grande do Sul, perguntou: qual a dica para a troca da dieta pré-parto para a dieta de animais em lactação, tendo em vista o aumento da exigência e, com ele, o aumento de quantidade ofertada, a fim de evitar um quadro de acidose, por exemplo? Tá. Então, observando, tem diversas situações que você poderia imaginar. Né? Mas animal mantido em pastejo, na maior parte do tempo, uma das dicas é essa que eu falei anteriormente. Você tem que alimentar a vaca no pré-parto com alimento semelhante, né, não necessariamente na quantidade, né, do que na qualidade do que ela vai comer depois. Né? Então, a gente usa aqui, por exemplo, a ideia do 3x6. Né? São vacas Jersey, né? Então, o consumo médio das nossas vacas durante o ano é 6 quilos de concentrado. Então, uma média de produção de 20 litros por dia. Jersey, tá? De 400 quilos. Então, a gente usa essa regra 3-6. Se elas comem, em média, 6 quilos no geral, no ano, eu dou 3 quilos no período seco, né, nos 20 dias, 3 semanas anteriores ao parto, a data estimada do parto, no caso, e no pós-parto imediato ela já passa para 6 quilos. Isso é o quê? 1,5% do peso da vaca. E antes ela está comendo 0,75% do peso dela. Para uma vaca leiteira, isso não causa desconforto nas condições que a gente tem, né? Que são pastagens e às vezes tem silagem. Né? A quantidade de silagem a gente varia durante o ano, tá? De acordo com o pasto que tem. Se tem mais pasto, tem menos silagem, tem menos pasto, mais silagem. Né? Então, na forma que a gente faz é isso, e a gente tem recomendado para muitos produtores fazer assim, tá indo razoavelmente bem. Espero ter respondido. O Samuel Ricardo falou: boa noite. Sou acadêmico da UFFS de Realiza. Devo me preocupar com energia líquida, energia metabolizável, proteína degradável no rumen e etc. nas dietas a pasto? E como iniciar uma dieta a pasto? Começo pelo potencial produtivo do pasto ou penso primeiro no concentrado? Tá. A ideia era fazer uma pergunta só, mas a gente fez umas 3 aí. Não sei se eu vou responder todas. Então, assim, a primeira foi a energia líquida metabolizável e tal e tal. Assim, você tem que se preocupar com a energia que a vaca precisa. Se é líquida, metabolizável ou NT, no capítulo anterior aí, na palestra anterior, eu já dei mais ou menos a minha posição. Eu acredito que sejam muito semelhantes, estão na mesma base, tá? Então, proteína degradável no rumen, sim, também. O que acontece? Não pode faltar, e é bom que não sobre muito, porque isso vai gerar aumento de produção de ureia do leite, aumentar a ureia no leite, tá? Se estiver sobrando, principalmente. Tá? Então, é bom que esteja equilibrado. Quanto ao potencial do pasto e potencial da vaca. Tá? Para você verificar o potencial do pasto, você teria que ter pasto à vontade. Tá? Muitas vezes não é o caso. Tá? Para se otimizar a produção por área, a gente às vezes sacrifica um pouco essa parte de pasto à vontade e tem uma certa restrição. Tá? E o pasto à vontade também sempre tem as suas dificuldades. Né? Janeiro, no nosso caso aqui, Sudoeste do Paraná, janeiro está bombando, sempre tem muito pasto, fevereiro está bombando,
né? No final de fevereiro para março, o pasto de verão já começa a diminuir e o pasto de inverno só vai vir, esse ano vem em junho, às vezes vem em abril, né? Tem problema de chuva. Então, é difícil você ter essa questão do o potencial do pasto, às vezes determinado experimentalmente, né, em condições de vacas que estão numa determinada condição, não é vaca de final de lactação nem muito de início, é mais difícil de aferir, tá? Mas assim, então tem essas duas coisas, tá? Eu acredito que você não pode abandonar nenhuma nem outra. O que eu faço, geralmente? Se eu sei que, por exemplo, a nossa situação agora bem do sul do país aqui, tá? Para quem é de fora, nós temos o costume, né? Faz várias décadas já na região sul de se plantar aveia, né? A aveia branca, a aveia preta e a zevém, né? O Lolium multifloro, no período frio. E essas pastagens são de altíssima qualidade. Se você tiver ela à vontade, uma vaca de bom potencial produtivo, as vacas podem chegar a 20 litros de média só comendo pasto. Tá? Então, isso é importante, né? Esse conhecimento, muitas vezes, se você tentar aplicar num software de gestão nutricional, ele vai dizer que a vaca não come o suficiente para produzir 20 litros de leite. E a gente sabe que experimentalmente a gente já tem demonstrado. Então, o que significa isso? Eu não vou dar mais, não vou tentar calcular a nutrição de uma vaca de 15 litros que está produzindo numa situação de abundância dessa forragem de alta qualidade, está produzindo 15 litros de leite. Porque essa vaca, ela já está comendo o suficiente ali, né? Se eu tenho uma vaca que está com 22, 23 ou 25 litros de leite, ali eu tenho que me preocupar com ela, porque essa vaca precisaria ser alimentada e receber alguma coisa concentrada, porque talvez ela esteja além do potencial do pasto, e aí sim ela vai perder peso. Então, dependendo do animal, você tem que olhar essas condições, né, de aumentar ou diminuir o concentrado. Tá? E, para começar, uma alimentação, uma nutrição dessa vaca, realmente você precisa de todas as informações do animal, das informações da pastagem, né, de quanto tem de pasto, você vai lá, corta o pasto, pesa, vê quanto tem de pasto por animal naquela determinada área, e daí depois você vai suplementar essa vaca de acordo com essa necessidade. Então, assim, a tua pergunta é bastante complexa. Dou parabéns, eu sei que o pessoal da Fronteira Sul aí é muito bom também. Os outros que não disseram as universidades, eu não posso não posso levantar aí e dizer que é bom ou não, né? Mas, assim, em geral, eu estou bem feliz de falar com vocês aí, porque eu estou vendo bastante interesse. E, no caso, como eu já passei na outra vez, o meu contato está disponível aí, se alguém quiser me enviar e-mail, tirar alguma dúvida, também pode. Agora, acabei de ver que a Júlia está aí, né? Deve estar fazendo mate a essa hora, mas tudo bem, então tá. Ô, André, eu queria te ajudar a responder essa pergunta aí. E ali ele perguntou se ele deveria se preocupar com energia líquida. Eu não sei se aquilo ali era energia metabolizável, energia mantença e proteína degradável no rumo, né? Mas se aquilo ali fosse energia de mantença, por exemplo, né? Ou se ele fosse calcular na mão, logicamente que ele tem que somar energia de mantença mais energia líquida para a produção de leite, etc. Né? Então, mas normalmente quando se utiliza um software, o que o software vai pedir é exigência, né? O que ele determina lá é a exigência total de energia, né? Ele vai fracionar, mas vai somar baseado nos dados do animal e de estágio de lactação, distância que vai percorrer, etc. Né? Então, se for calcular a mão, é uma coisa. Outra coisa que é importante aí é que depende a forma como é expresso que você tem a expressão da energia, né? Normalmente você não consegue encontrar energia líquida dos alimentos. Normalmente tem nutrientes digestíveis totais, que é mais fácil de você encontrar. Então, por isso que normalmente a gente fala sobre isso, né? Fala sobre NDT, porque
Porque as informações sobre os alimentos, é muito mais fácil você encontrar os nutrientes digestivos totais do que energia líquida, etc. Que você precisa transformar, né? E ali outra questão que ele falou é que se depende do pasto ou do concentrado. E como você já tentou explicar, isso vai depender da tua situação. Se tu tem uma situação limitada de pasto, né? Você tem uma área limitada de pasto, então você vai ter que suprir basicamente com concentrado. Então é um pouco, depende. Agora, se você tem uma quantidade que você pode, é aquela velha história, a relação volumoso concentrado que você vai usar, né? Sim. Então, isso também depende da quantidade de pasto que você tem. Às vezes você é obrigado a usar mais concentrado porque você tem menos pasto. Às vezes você tem bastante pasto e aí a quantidade de concentrado que você vai fornecer, ele é formulado basicamente para complementar os nutrientes que faltam na pastagem para determinado potencial de produção de leite da vaca, né? Isso aí. Obrigado, Regis. Ainda bem que quando eu não consigo alcançar um negócio aí, tem um cara que nem você para me ajudar. Mas muito joia, cara. Que bom que você tá participando aí. Obrigado. Depois você me manda a minha parte. Eu vou te mandar uma parte, um cheque da sua participação. Na próxima vez a Denise vai ter que ajudar aí também. E a Júlia Casagrande. A Júlia tem que participar mais também. Mais alguém, Ana? Oi? Tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Não, por hoje foi só. Tá bom, eu sei, eu tô velho. Então, a gente agradece a sua presença por essa palestra hoje. Obrigada. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui com a gente até o final. E já reforcei os avisos no chat, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail, que vocês recebem, podem responder por eles. E eu queria avisar que nos dias das palestras eu sempre vou estar enviando um e-mail durante o período da manhã. Então, se vocês não receberem, avisem no período da tarde, bem antes da palestra, porque bastante gente veio avisar em cima da hora que não recebeu o link, e aí até fiquei perdida, mas se vocês conseguirem avisar um pouco antes, seria melhor. E os materiais que eu vou enviar para vocês também, assim que eu vou recebendo, eu já repasso para vocês, tá bom? E aí nas palestras, se vocês não receberam, pode avisar também que eu vou tentando tomar as medidas durante a palestra e enviar para vocês. É isso por hoje. Joia, muito obrigado, então, pela oportunidade, pela paciência de todo mundo que assistiu aí. Espero não ter espantado aí mais gente e aguardo vocês para a próxima. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo aí, principalmente pro Regis. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, a gente agradece. Valeu.